Estamos de volta, começando o nosso segundo bloco. Estávamos falando sobre autonomia do direito agrário. E para concluir, arrematar essa questão da autonomia do direito agrário, um ponto bastante importante para a sua prova, já vi muito pegadinha aqui, é o da autonomia jurisdicional. É bem verdade que alguns doutrinadores, o professor Benedito Ferreira Marques, por exemplo, costumam afirmar que não existe autonomia do direito agrário, porque esta só existirá de fato quando tivermos uma justiça agrária. Lá dentro da organização do Poder Judiciário, horizontal, justiça estadual, comum, estadual, federal, justiça especial, eleitoral, do trabalho, militar. Quando nós tivermos aqui uma justiça agrária, alguns doutrinadores sustentam que só então haverá autonomia jurisdicional do direito agrário. Ocorre que, modernamente, tem se entendido de forma diferente. A maior parte dos doutrinadores entendem que nós já temos autonomia jurisdicional. E essa autonomia jurisdicional se dá por força do artigo 126 da Constituição Federal. O artigo 126 da Constituição Federal que nos informa: para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a criação de varas especializadas com competência exclusiva para questões agrárias. Nós já temos varas especializadas em direito agrário espalhadas pelo Brasil. Aqui mesmo no Mato Grosso, de onde falam os senhores, em Cuiabá, nós temos uma vara especializada em direito agrário, segunda vara civil, que vai tratar sobre questões de conflitos fundiários coletivos em todo o estado e individuais de Cuiabá. Competência absoluta para análise, para o julgamento desses conflitos, por força do artigo 126. Professor, mas onde está o ponto que eu preciso ter atenção na hora da prova? Seguinte, as varas especializadas em direito agrário são varas estaduais ou federais? E aí? As varas especializadas em direito agrário são varas estaduais, porque a Constituição Federal está determinando ao Tribunal de Justiça, Justiça Comum Estadual, portanto, ao Tribunal de Justiça a criação de varas especializadas, com competência exclusiva para questões agrárias. E aí sabe o que normalmente algumas bancas fazem? Elas colocam o seguinte: os Estados-membros têm competência para legislar em direito agrário. Você sabe que não. Compete à União, privativamente, legislar em direito agrário. E aí o sujeito grava isso de tal forma: compete à União legislar em direito agrário, União legislar em direito agrário. Grava isso de tal modo que quando a questão fala sobre autonomia jurisdicional e a banca coloca serão criadas por determinação constitucional varas federais especializadas, aí o sujeito fala, é federal mesmo. É federal, porque a matéria é de natureza federal, né? É questão de competência da União para legislar. E aí cai. É competência privativa da União legislar em direito agrário. Ponto. Agora, quanto à autonomia jurisdicional, as varas especializadas criadas por determinação da Constituição são varas estaduais. São varas estaduais. Muita atenção quanto a isso, ok? E aí, falemos então sobre o princípio da função social. Tá? Dentro do que nós trabalhamos, o que é recorde aqui de questão? Evolução histórica do direito agrário, cai bastante. Autonomia do direito agrário, cai bastante. E aí o restante de forma ampla, naquelas questões bem genéricas, sabe? Também, que exige uma interpretação. Agora, o grande tema do direito agrário é esse, sem dúvida. O grande tema do direito agrário é o tema da função social. A função social é um princípio
presente em praticamente todas as disciplinas do direito privado, né? Eu, enquanto professor de direito civil, falo muito sobre função social do contrato, função social da posse, da propriedade. Várias vezes, né, comento e gosto muito de escrever, de trabalhar esse princípio. E esse princípio, ele é marcante aqui no direito agrário. É o princípio basilar, é o princípio fundamental, é aquele princípio que todas as normas do direito agrário gravitam em torno dele e dele emergem. E sempre que a gente fala em função social, senhores, o que nos vem à mente, o que deve vir à nossa mente? A ideia de limitação. Limitação da autonomia privada. Limitação da autonomia privada. É a função social limitando a liberdade contratual, o Código Civil me diz. Limitando o direito de propriedade, o Código Civil me diz. Então, função social nos remete à ideia de limitação. E aqui não é diferente. Esse princípio, que é o princípio basilar, é o princípio em torno do qual todas as normas gravitam, do qual todas as normas emergem. Ele se opera no direito agrário limitando a autonomia privada, impondo ao proprietário, possuidor da terra, o atendimento a diversos requisitos, obrigatoriamente, cumulativamente. Ao abrirmos o Estatuto da Terra, o Estatuto da Terra, lá no artigo 2º, vai nos trazer a seguinte informação, o seguinte texto: é assegurada a todos a oportunidade de acesso à propriedade da terra, condicionada pela sua função social, na forma prevista nesta lei. Parágrafo 1º. A propriedade da terra desempenha integralmente a sua função quando, simultaneamente, é assegurado a todos o acesso à propriedade, condicionada à função social, e eu cumpro a função social quando, simultaneamente, cumulativamente, a propriedade atende aos seguintes requisitos. Primeiro, a exploração do imóvel rural deve ser tal que favoreça o bem-estar dos proprietários, dos trabalhadores e de suas famílias. Bem-estar social do rurícola. Primeiro requisito da função social da terra. Segundo requisito, o imóvel rural ele deve manter níveis satisfatórios de produtividade. O imóvel rural deve manter níveis satisfatórios de produtividade. Nós vamos falar sobre esses níveis no nosso próximo encontro da semana pré-AGU. O imóvel rural precisa ser produtivo. Terceiro, a exploração do imóvel rural deve ser tal que assegure a conservação dos recursos naturais. E quarto, deve ser tal que observe as disposições legais que regulam as justas relações de trabalho entre os que possuem e cultivam o imóvel rural. A Constituição Federal de 88, ela praticamente repete esses requisitos. Dá uma roupagem ali diferente, né? Dá uma carinha mais agradável, faz uma adaptação terminológica, mas o fato é que ela praticamente repete os requisitos. No artigo 186 da Constituição, a função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos. 1. Aproveitamento racional e adequado. Esse aproveitamento racional adequado nada mais é do que a manutenção de níveis satisfatórios de produtividade, dos níveis legais de produtividade que nós vamos ver. Então é produtividade. 2. Utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente. 3.
observância das disposições que regulam as relações de trabalho. E 4, exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores rurais. Viu só? Praticamente uma repetição, né, do que nos informa o Estatuto da Terra. Agora, como a Constituição me traz o fundamento, naturalmente uma lei se fez necessário para explicar melhor esses requisitos. E essa lei, uma das mais importantes do direito agrário, é a 8.629 de 93. A Lei 8.629 de 93, no seu artigo 9º, vai me explicar o que significa cada um desses requisitos. Chama a sua atenção para o primeiro: considera-se racional e adequado o aproveitamento que atinja os graus de utilização da terra e de eficiência na exploração especificados nos parágrafos 1º a 7º do artigo 6º dessa lei. Então, produtividade. Aí nós temos a adequada utilização dos recursos naturais, preservação do meio ambiente, e chama sua atenção para o quarto: a observância das disposições que regulam as relações de trabalho. Cuidado, porque quando a gente fala em observância das regras, das disposições que regulam as relações de trabalho, isso não significa apenas cumprimento da lei trabalhista. E o parágrafo 4 nos diz isso. A observância das disposições que regulam as relações de trabalho implica tanto o respeito às leis trabalhistas e aos contratos coletivos de trabalho, como às disposições que disciplinam os contratos de arrendamento e parceria rurais. Então, o atendimento às regras dos contratos agrários também é requisito para o cumprimento da função social. Ok? Parágrafo 5º. Exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e trabalhadores rurais. É aquela que objetiva o atendimento das suas necessidades básicas, os que trabalham na terra, observa as normas de segurança do trabalho, não provoca conflitos e tensões sociais no imóvel. Então, esses são os 4 requisitos da função social, que devem ser observados cumulativamente. Eu gosto de entender a função social e sugiro a você também seguir essa lógica da seguinte maneira: existem 3 pilares, 3 dimensões da função social da terra. O pilar econômico, que está relacionado à produtividade. O imóvel rural ele precisa ser produtivo. O pilar social, que está relacionado ao bem-estar do rurícola e à observância das disposições que regulam as relações de trabalho. E o pilar ambiental, relacionada à adequada utilização dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente. Por isso que a gente pode entender a função social assim, ó: produtividade e justiça social com preservação ambiental. Com preservação ambiental. Ok, professor. É um desafio tanto, hein? Inclusive, quando tenho alunos na faculdade que vêm de uma realidade agrária, eles costumam dizer: professor, mas isso aí é praticamente impossível de cumprir. Muito difícil, como que um pequeno produtor vai cumprir isso? É complicadíssimo. Então, o princípio da função social precisa ser atendido. E o descumprimento da função social pode causar consequências. E consequências graves. Dentre elas, a mais grave, talvez, seja a desapropriação para fins de reforma agrária. Aquele que não cumpre com a função social pode ser desapropriado e o imóvel incluído no Plano Nacional de Reforma Agrária. Isso quem diz é a Constituição, no artigo 184. Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social mediante prévia e justa indenização. E aí, vem aqui, ó. Essa desapropriação é uma desapropriação pena. É uma desapropriação sanção. Não é aquela desapropriação ordinária lá do início da Constituição. Aqui é pena, é sanção. Estou punindo aquele que não cumpre com a função social. E aí eu vou, então, desapropriá-lo mediante
justa e prévia indenização em dinheiro? Pô, se eu fizer isso, talvez ele até fique feliz, né? Não, é pena. E essa pena fica clara aqui, ó. Compete, primeiro, à União, hein? E não aos estados. Desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo com a sua função social, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária. Em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até 20 anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e cuja utilização será definida em lei. 20 anos a partir do segundo ano da sua emissão. Ainda tem aqui uma carência. O sujeito vai ser desapropriado e vai ser indenizado em títulos. Mas aí talvez você esteja pensando como alguns alunos meus que eu disse, que observando a realidade do pequeno produtor, pensa, poxa, para mim, pequeno produtor, é muito difícil cumprir com esses requisitos. Como é que eu vou atender todos esses requisitos? Você tem que se esforçar para, tá? Não tem jeito, tem que se esforçar para. Agora, quando eu penso em desapropriação para fins de reforma agrária, dificilmente o pequeno produtor vai ser atingido. Porque a mesma Constituição que define a função social no 186, que fala sobre a desapropriação no 184, no 185, olha só o que o legislador constituinte nos informa. São insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária. Não vão ser desapropriados para fins de reforma agrária, hein? Não serão desapropriados para fins de reforma agrária, considerando descumprimento da função social. Inciso 1. A pequena e a média propriedade rural, assim definida em lei, desde que seu proprietário não possua outra. A pequena e a média propriedade rural não serão desapropriadas para fins de reforma agrária, por descumprimento da função social, se o seu proprietário não tiver outra. Se eu tenho uma pequena propriedade rural, se eu tenho uma média propriedade rural, ainda que descumpra com a função social, só tenho esse imóvel, eu não vou ser desapropriado. Ah, mas o que é pequena propriedade rural? O que é média propriedade rural? Nós vamos ver daqui a pouco. Grava aqui essa informação, pequena e média propriedade rural. E o inciso 2 ainda fala em propriedade produtiva, que eu não vou me alongar aqui, porque nós não temos tempo. Mas é bastante questionável esse inciso 2. A doutrina discute muito a aplicação desse inciso 2, porque a produtividade não é o único requisito da função social, né? Então quer dizer que basta ser produtivo e eu não posso ser desapropriado, ainda que esteja aqui descumprindo com as regras do direito ambiental, vou sofrer as consequências ambientais, mas não posso ser desapropriado para fins de reforma agrária, inobservando as regras do direito do trabalho. Então, é bastante discutível, bastante questionável. Mas está no inciso 2. E se aparecer na sua prova, pela literalidade do texto constitucional, são insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária, a pequena e a média propriedade rural, assim definida em lei, desde que seu proprietário não possua outro, e a propriedade produtiva. E lá da Lei 8.629, nós vamos extrair uma outra exceção, né? Um outro imóvel que não pode ser desapropriado para fins de reforma agrária. Artigo 7º. Não será passível de desapropriação para fins de reforma agrária o imóvel que comprove estar sendo objeto de implantação de projeto técnico, que atenda aos seguintes requisitos: seja elaborado por profissional legalmente habilitado e identificado. 2. Esteja cumprindo com o cronograma físico-financeiro originalmente previsto, não admitidas prorrogações de prazo. Preveja que no mínimo 80% da área total aproveitável do imóvel
seja efetivamente utilizada em, no máximo, 3 anos para culturas anuais e 5 anos para culturas permanentes. Haja sido aprovado pelo órgão federal competente, na forma estabelecida em regulamento, no mínimo 6 meses antes da comunicação de que tratam os parágrafos 2º e 3º do artigo 2º. E aí não pode ser desapropriado. Não pode ser desapropriado. Então não pode ser desapropriado para fins de reforma agrária a pequena e a média propriedade rural, as propriedades produtivas e aquelas que comprovadamente estejam sendo objeto de implantação de projeto técnico, atendendo esses 4 requisitos prescritos na 8.629. Ok? E aí, para arrematar a questão da função social. Veja bem, o artigo 243 do Código Civil vai nos falar sobre um instituto que não pode ser confundido com o da desapropriação para fins de reforma agrária. Se trata do confisco agrário, ou, como alguns doutrinadores, como a própria lei vai falar em certos momentos, expropriação. Expropriação agrária. Uma coisa é a desapropriação para fins de reforma agrária, por descumprimento da função social. Outra coisa é a expropriação, é o confisco agrário, previsto aqui no artigo 243, onde o legislador constituinte nos diz: as propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país, onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou exploração de trabalho escravo, na forma da lei, serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, observado no que couber o disposto no artigo 5º. Tá? É óbvio que as urbanas não nos interessam tanto, aqui no direito agrário, nosso foco são as propriedades rurais, e aí eu tenho aqui que as propriedades rurais de qualquer região do país, onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou exploração de trabalho escravo, serão expropriadas sem qualquer indenização. Na desapropriação para fins de reforma agrária, por descumprimento da função social, o sujeito será desapropriado como sanção, como pena, mas ele receberá uma justa e prévia indenização em títulos da dívida agrária. Aqui não. Se a propriedade rural é utilizada para exploração de cultura, de plantas psicotrópicas, ilícitas, ou exploração de trabalho escravo, o imóvel, a propriedade será expropriada, confiscada, sem qualquer indenização, destinado os imóveis para a reforma agrária, além, óbvio, de outras sanções previstas em lei, civis, criminais e etc., de outras naturezas. Ok? Então, não confunda expropriação com desapropriação para fins de reforma agrária. Confisco agrário e desapropriação para fins de reforma agrária. Ok? Vamos parar aqui. No nosso próximo encontro, teremos mais um. A gente comenta rapidinho sobre os outros princípios. Então, adentramos ao tema do imóvel rural. Um outro tema muito importante para a sua preparação rumo à AGU. Por hora, ficamos aqui. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus e até mais. Tchau, tchau.